Bom dia, todos e todas. Buongiorno a tutti voi. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Aceitei com satisfação o convite da Dante Alighieri de Recife, junto com o Ministério degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, via il Consolatore Cife, para falar um pouco sobre a Divina Comédia, né? Como hoje é o Dante Di, né? Esse dia que a Itália resolveu dedicar ao poeta italiano, que hoje conta uns 700 anos, né, de seu falecimento. E, em função disso, estamos aqui para conversar um pouco sobre a comédia, né? Queria dizer também que essa é uma forma até um pouco de agradecer pela experiência que eu tive na Dante. Eu fui aluno da Dante, fui bolsista, né? A Tílio me ofereceu uma bolsa de estudo e com muita satisfação que eu vim aqui retribuir um pouco essa história desse contato com a língua italiana, que inclusive me levou, né, aqui uma aqui atrás a Itália, né? E falar um pouco de Dante foi meu tema de um pouco de doutorado, né? Eu estudei literatura comparada, estudando a relação entre a Divina Comédia e o Grande Sertão Veredas. A minha ideia aqui, claramente, é a gente ter uma percepção um pouco geral, umas características do purgatório, e em seguida nós observarmos dois pequenos trechos de um mesmo canto, o canto 10º, para, pelo menos a partir deles, tentar perceber o quanto é importante o conhecimento da comédia como um todo, não é? E como Dante conseguiu realizar realmente exercícios poéticos supremos, né? Não só em língua italiana, mas em toda a percepção poética que a humanidade, né, já pôde se defrontar. Dante realmente é um poeta difícil de comparar a tamanha qualidade do seu trabalho, do seu exercício poético. Então vamos tentar entender um pouco mais, para entrar um pouco mais nesse mundo da comédia, né? Então, inicialmente, por que a ideia de falar um pouco do purgatório? Em geral, os leitores da comédia, eles têm um conhecimento, inclusive uma familiaridade boa com o inferno, né? É normal que as pessoas consigam falar, até inclusive fazer um pouco de piadas com episódios do inferno, mas o mesmo não se dá com o purgatório ou o paraíso. Essas outras duas partes da obra, elas ficam às vezes relegadas ou a especialistas, críticos, né? Pessoas que têm realmente um conhecimento de profundidade da língua italiana, que se debruçam sobre a literatura italiana, mas é importante que o grande público, que é aquele leitor, digamos assim, menos acurado, também se detenha ao Purgatório e o Paraíso, porque há muita grande poesia ali. E é importante lembrar que quando a pessoa lê o Inferno, ela não lê um livro, porque o Inferno não é um livro, o livro é a comédia, né? As pessoas às vezes têm a impressão que a Divina Comédia se trata de uma trilogia. Dante escreveu um livro chamado Inferno, Dante depois compõe outro livro chamado Purgatório, depois outro livro chamado Paraíso, e há uma impressão atualmente de que o Inferno seria o melhor de todos, então bastaria ler o primeiro. O que não é verdade, né? Nem que cada parte desse livro é um livro em si, porque não é, né? A comédia é um livro completo, dividido em três partes. E as três partes são comunicantes. Você imagine que alguém leia o Inferno, né? Escuta falar aqui e ali que Beatriz chegou, pediu a Vigílio para ajudar Dante, há um ou outro aceno a ela, mas Beatriz não é uma figura forte no inferno. Mas a gente fica como leitor ansiando esse encontro. E quando é que acontece esse encontro com Beatriz? No purgatório. Então é importante perceber essas passagens, inclusive no purgatório, quando Dante passa uma muralha de fogo, e logo depois ele percebe que vai se encontrar com Beatriz, ele ainda não a viu, mas ele imagina que está para encontrar com ela, ele meio que prenunciando esse momento, ele lhe diz: dell'antico amor senti la gran potenza. Então, antes mesmo de vê-la, ele sentiu a força daquele amor já anunciando-se naquela chegada. Então, são passagens importantes da comédia que estão presentes no Purgatório e no Paraíso que a gente não pode deixar de mão, né? Para não correr o risco de perder uma experiência tão maravilhosa que só a grande literatura pode nos fornecer. Mas aí vamos tentar um pouco conhecer como é essa estrutura do Purgatório, até para facilitar um pouco a leitura. Vejam só, na tradição cristã, né, há aquela teoria de que o demônio, né, o Satanás, ele foi lançado do paraíso. Então ele é expulso, ele é lançado e ele cai na terra. Na Idade Média, você tem aquela percepção de que a Terra fosse um disco, né, em que havia um lado superior de terra, né, de terra firme, e um lado inferior de água. Então o diabo é lançado, quando ele é lançado, a queda dele, como se fosse a queda de um meteorito, a queda vai produzir uma cratera.
E essa cratera é o inferno. Tá? Os círculos do inferno começam mais largos e vão diminuindo justamente por causa da queda do demônio que está cravado lá no fundo. Só que como a Terra é um disco, e ele caiu, formou uma cratera, inclusive ele cai muito perto do centro da Terra. Na Idade Média havia uma noção de que o centro da Terra fosse Jerusalém. Inclusive a cidade de Jerusalém é chamada de o umbigo do mundo. Então sempre que você vira um mapa medieval, um mapa feito por um europeu, um mapa feito por um cristão, Jerusalém vai aparecer ali bem no meio do mapa. E próximo àquele centro do mapa é que acontece a queda, né, do demônio. Então essa queda forma uma cratera, e como eu disse que a Terra era um disco, se você forma uma cratera, se você tiver a chance de passar para o outro lado, no outro lado, aquela cratera se transforma numa montanha. E essa montanha é o purgatório. Então, eu vou colocar uma representação visual aqui, pedir licença para mostrar a vocês, só para a gente poder um pouco visualizar melhor essa ideia de purgatório. Só um instante. Então, aqui a gente tem um pouco uma ideia, né, do que seria o purgatório concebido por Dante. Lembrando que então a queda do demônio, ela cria uma cratera e no lado oposto você vê só tem água, em volta você tem uma montanha. Essa montanha é uma ilha, né? Então essa ilha é a ilha do purgatório, que inclusive tem um canto no inferno que o Ulisses tenta chegar até aí, mas não consegue. É um episódio muito poético, muito interessante do inferno, a viagem de Ulisses até essa ilha, a tentativa, né, na verdade. Uma coisa curiosa é que essa ideia de purgatório, no início, né, ela vai mais ou menos evoluindo ao longo da Idade Média, hoje já entrou em desuso na tradição cristã, mas o purgatório ele começa mais ou menos ali com Santo Agostinho, né, a ideia de um fogo que já se falava, né, já tem na Bíblia esse fogo purificador, mas o purgatório seria um fogo que purga os pecados e não um lugar. Essa ideia de que o fogo vai purificar e essa ideia de que esse fogo vai se transformando em um lugar, isso vai evoluindo ao longo da Idade Média até chegar na Divina Comédia. É Dante que vai dar uma percepção visual, eu digo mais, uma percepção topográfica do que seria o purgatório. Então essa ideia do purgatório ser uma ilha, dessa ilha ser circular, o modo como você vai ascendendo, se você olhar nessa imagem, você percebe que lá em cima, no topo da ilha, você tem o Jardim do Éden, né? Então toda essa concepção de purgatório, né, desse espaço físico, foi pensada por Dante, né? Há muito do poeta aqui nessa estrutura. E assim que Dante chega aqui, ainda com o Vigílio será o guia de Dante por boa parte do purgatório, né? Quando Dante chega aqui com o Vigílio, eles ainda param um tempo, conversam com as almas aqui no antepurgatório, aqui na praia, porque as almas chegam ao purgatório trazidas por um anjo que usa suas asas como vela e vem trazendo, né, as pessoas até a praia, aqueles que mereceriam o purgatório. E Dante, já no início do purgatório, ele fala, acho que de um jeito muito poético, ele diz: percorrer migliori acqua, la navicella del mio ingegno. Percorrer migliori acqua, alza le vele, la navicella del mio ingegno, che lascia se mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga, e de salire al ciel diventa degno. O que Dante está dizendo? Olha, eu agora acabei de sair do inferno, eu vou correr uma melhores águas, quer dizer, eu vou falar do purgatório, que é um espaço mais leve, com mais esperança, uma outra percepção. Então ele diz que canterò di quel secondo regno, então do segundo reino, dove l'uman spirito si purga, onde o humano espírito se purga, e de salire al ciel, e de subir ao céu, diventa degno, se torna digno. Então é como se estivesse dizendo, as almas que chegam aqui, elas não são dignas de subir aos céus, mas elas diventa degno, elas se tornam dignas. Por que elas se tornam? Porque elas vão purgando o pecado ao longo da subida e são beneficiadas pela graça divina. Então a junção desses elementos faz com que as pessoas possam, passando um tempo no purgatório, ascender ao paraíso. Então o purgatório ele tem algumas características diferentes, tanto do inferno quanto do paraíso. Por exemplo, o purgatório ele é o único espaço do lado de lá, né, o único espaço do reino dos mortos, em que o tempo ainda conta.
No inferno, para onde você for, você vai ficar lá recebendo maiores sofrimentos até o dia do juízo final. Se você for para o paraíso, o tempo não faz a menor diferença, porque você já está em contato com Deus. Se você vai para o purgatório, o tempo aí é importante. Logo quando você chega na praia, você vai passar na praia, geralmente, o tempo que você passou em vida, você passa na praia aguardando para começar a subir. Quando você começa a subir, você passa por um anjo que vai cravar na sua testa os pecados que você precisa purgar. E ao longo da subida você vai purgando os 7 pecados capitais, né? Os gula, avareza, luxúria, né? Todos eles você vai purgando ao longo da subida. E quanto mais você sobe, menos escarpada a montanha se torna, mais fácil é a subida à medida que você vai avançando. E por que eu falo tanto essa importância do tempo? Quando Dante encontra algumas pessoas aqui, algumas almas aqui no purgatório, é curioso que elas sempre dizem a Dante: Dante, por favor, quando você voltar para o mundo dos vivos, peça as pessoas por mim, fale com minha esposa, peça para minha esposa orar por mim, peça para minha filha rezar uma missa por mim. Então, aquela prática que a gente conhece muito forte, né, no catolicismo, que ainda vigora, da missa de corpo presente, da missa de sétimo dia, da missa de após um ano de falecimento, né, isso é uma tradição que vem da Idade Média e que a Divina Comédia vai dar uma percepção mais dramática disso, que é a ideia de que se alguém estiver pedindo por mim na Terra, o tempo que eu vou passar nessa ilha vai ser mais curto. Então, o tempo que as almas passam, existe um tempo específico, mas se alguém orar por elas aqui, jejuar, né, entregar ofertas na igreja, doar bens aos pobres, em nome das almas que estão no purgatório, o tempo que elas passam no purgatório será menor. E aí, quando uma alma consegue terminar de purgar os seus pecados, ou tem essa purgação acelerada, a montanha treme. É muito interessante, porque a montanha treme e a alma, onde ela esteja, começa a ascender ao paraíso. E todos que estão no purgatório, em uníssono, começam a cantar um Te Deum, começam a cantar um hino em louvor a Deus por mais uma alma que está salva, que vai rumo ao paraíso. Inclusive, tem um verso da comédia que diz muito disso. Diz o seguinte, que qui perque di là molto s'avanza. O que é que está dizendo esse verso? Aqui no purgatório, que é qui, perque di lá, per aqueles que estão na terra, qui molto s'avanza. Então, a gente avança muito aqui no purgatório, a gente prospera muito nessa purgação, se lá na terra as pessoas ainda estiverem orando por nós, pedindo por nós. Então, é uma coisa muito interessante, essa possibilidade de mudança que acontece no purgatório, é só lá que a gente vê essa noção do tempo, da transformação que o tempo permite. Outras características interessantes do purgatório é a questão do arrependimento, né? As almas precisam se arrepender para poder ter acesso ao purgatório. Então é muito comum algumas almas que Dante se encontra, elas se arrependem dos seus pecados só na hora da morte. E mesmo assim ainda tem direito ao purgatório. Lembra daquele ladrão ao lado de Cristo na cruz? Havia 2, um se arrependeu naquele último instante. Esse teria acesso, teria direito ao purgatório. Não é? O outro, de maneira nenhuma. Então não importa quando você se arrependa, mas que venha um arrependimento verdadeiro. Lembrando que a obra de Dante, mesmo sendo uma obra poética, né, não é uma obra, digamos assim, com um perfil unicamente sacro, mas esse aspecto sacro, esse aspecto devocional é muito forte no livro. E isso não tira o prazer, isso não tira a surpresa do encontro com a leitura. E eu espero muito aqui hoje a gente poder dar essa noção para vocês. O Purgatório também tem algumas diferenças para quem já leu o Inferno, que é uma poesia mais elegíaca, é uma poesia mais leve, né? É uma espécie há uma espécie de satisfação e suavidade que é diferente do Inferno, que é um lugar de tormenta, né? Então, o Purgatório, os diálogos, os encontros, as experiências artísticas vão ser muito diferentes do Inferno e também muito diferentes do Paraíso. Tá? Então, a gente acho que já deu para ter uma ideia geral. O purgatório lá em cima nós temos o Jardim do Éden, Dante vai tentar subir junto com o Vigílio, a começo da subida é difícil, e à medida que ele vai ascendendo, vai facilitando, né? Mas aí tem um momento que é o canto 10º que eu queria dividir com vocês, que é uma parte que nós vamos ver uma ligação entre poesia e escultura, né? E nesse momento o Dante vai trabalhar muito a ideia, que hoje é muito difundida em poesia, que é a noção da sinestesia, que é esse encontro de sentimentos e sensações diferentes. Você juntar a visão com o paladar, né, o tato com a audição. Vamos ver como é que Dante realiza isso no Purgatório, no 10º canto. Nós vamos ler 2 passagens, uma se referindo a Maria e outra ao rei Davi. Todas as duas mostrando exemplos de humildade.
porque Dante vai passar no círculo dos soberbos, é o primeiro círculo das pessoas que estão purgando os pecados, né? Então, para combater a soberba, Dante vai nos oferecer dois grandes exemplos de humildade, de Maria, no Novo Testamento, e do rei Davi, no Antigo Testamento. E ainda há um terceiro exemplo fantástico do imperador Trajano, com uma viúva, mas esse terceiro exemplo não vamos ter tempo hábil de comentar aqui. Tá? Então, sem mais delongas, vamos ao texto, vamos à comédia. Peço licença só para dividir aqui com vocês uma outra tela. Bem, vamos começar a leitura aqui já de uma parte avançada do canto 10º. Eu vou ler, em geral, 2/3 por vez e a gente vai conversando, tentando explicar, tá certo? Então vamos lá. Lassù non eran mossi i piè nostri anco, quand'io conobbi quella ripa intorno, che dritto di salita aveva manco. Esser di marmo candido e adorno, d'intagli sì, che non pur Policleto, ma la natura lhe avrebbe scorno. Vejam que ideia interessante, né? Lassù, então, na tentativa de subir, non eram mossi i piè nostri anco. Então, na tentativa de subir, os nossos pés não conseguiam subir. Então, a gente não conseguia ascender. A gente quem? Dante e Virgílio, né? Nostri anco. Não era liberada ainda a subida para eles. A montanha estava muito escarpada. Quando io conobbi quella ripa intorno, quando ele começou a olhar o lado da montanha, né? Como ele começou a olhar a estrutura da montanha onde ele estava. Que dritto di salita, que o direito de subida aveva manco, havia tirado. Né? Como ele percebeu que estava tão escarpado que ele não conseguia subir, ele começou a olhar o entorno da montanha, o que é que tinha em volta dele. E começou a perceber como era e nos descreve. Esser di marmo cândido e adorno. Ser de mármore cândido e adornado. Né? Então, de um mármore branco, cândido, como se fosse um mármore de Carrara, né? Para quem conhece bem a região ali da Toscana. De entalhe-se, entalhado de uma tal maneira que não por Policleto, que não só Policleto era um escultor grego famoso, inclusive que disputava com Fídias, desculpem, mas nem Policleto conseguia fazer algo comparável com o que Dante estava vendo, e ele não nos disse ainda o que foi que ele viu. Ma la natura li avrebbe scorno, mas até a mãe natureza ali seria derrotada. Então, ele percebeu que havia uma imagem esculpida com tanta grandeza, tá? De uma forma tão elevada que nem o maior escultor, nem sequer a mãe natureza seriam capazes de se igualar, seriam capazes de competir. Que tipo de construção é essa? Que obra é essa que está diante dos olhos dele? Vamos conhecer. E ele começa a descrever a cena que ele está vendo, né? L'Angel, o anjo, né, que é o anjo da anunciação. L'Angel che venne in terra col decreto della moltane lagrimata pace, qu'aperse il ciel del suo lungo divieto. Dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine equitace. Guardate bene, fa attenzione. Vejam só. L'angel che venne in terra col decreto. O anjo que desceu à terra com o decreto. Della moltane lagrimata pace. Que decreto é esse? Que há tantos anos faz chorar por essa paz. Que decreto é esse que vai trazer essa paz que a humanidade chora há tanto tempo? Né? É o anúncio da vinda do Salvador. Perceba que desde a expulsão de Adão do Jardim do Éden, aos homens foi vetado, divieto, o acesso ao paraíso. Né? E a chegada tênue, suave desse anjo vai abrir as portas do céu para que a humanidade possa retornar. Então é um gesto, mesmo que suave, mesmo que humilde, de extrema grandeza. Capesse il ciel del suo lungo divieto, que abriu, ou que abre o céu
da sua longa, como eu posso dizer, interdito, né? Do seu longo impedimento. Né? Então, de repente, agora haverá um novo acesso ao céu, em função do sacrifício de Jesus, que começa com um gesto muito suave de um anjo. Dinanzi a noi, pareva si verace. Diante de Dante, aquela imagem era tão fiel, tão veraz, tão verossímil, quivi intagliato in un atto suave. Então, era uma imagem entalhada com tanta perfeição e, ao mesmo tempo, num gesto tão suave, numa cena tão suave, que não sembiava imagine quitate, que não parecia uma imagem que cala. Por que não parecia uma imagem que cala? Quando Dante olhava para aquela imagem, esculpida na montanha, ele era incapaz de achar que aquilo fosse só uma imagem. Os olhos dele diziam o que estava se passando ali. Né? Não era uma imagem que tate, era uma imagem que fala. E fala muito mais de 1000 palavras, para usarmos uma expressão atual. Giurato si saria che ele dicesse ave, perché ivi era immaginata quella che da aprir l'alto amor volse la chiave. E avei in atto impressa esta favela, ecce antilla dei, propriamente come figura in cera si suggela. Quem via aquela imagem, que não parecia uma imagem que cala, giurato si saria quel dicesse ave. Veja só, qualquer pessoa que se deparasse com aquela imagem teria certeza, juraria, que ela estaria dizendo ave, ave gratia plena, dominus tecum. Então, que a graça esteja contigo, né? Aquela saudação que ele faz a Maria logo que ele chega, o arcanjo chega diante dela, né? Lá no começo do livro de Lucas. Então, giurato sia che ele dicesse ave, perché ivi, porque ali era imaginata quella. Quem é aquela que estava imaginada, que estava esculpida ali? Não é imaginada na imaginação, mas aquela que estava ali em imagem. Quem é que estava ali esculpida? Quem era aquela? Maria, la donna, né? Cada aprir l'alto amor volse la chiave. Aquela que, para abrir o alto amor, qual é o amor mais alto, o amor importante? Quem viu aqui o canto de Paulo e Francesca, qual é o grande amor? O grande amor é o amor de Deus. Mas é Maria que volse la chiave. É Maria que abre essa porta, né, que gira a chave para que a humanidade tenha acesso ao paraíso. E, novamente, num gesto de grande humildade. E havia in atto impressa esta favela. E havia e tinha no seu ato, na sua atitude, impressa esta palavra, et antilla dei. Propriamente, exatamente como é figura in cera, se suggela. Veja, Maria e o anjo, Dante está diante dos dois. E ele não vê só a imagem, ele vê a imagem falando. Mas se Dante fecha os olhos, ele não escuta mais nada. Dante só escuta de olhos abertos, porque só os seus olhos escutam aquela fala. Então perceba que aqui há um certo, você vai perceber ao longo do canto que Dante vai sentindo um certo estranhamento, porque os seus olhos dizem com plena certeza tudo o que está se falando naquela imagem. E os seus ouvidos não dizem nada. Seus ouvidos não captam nada, porque é uma escultura. Né? Mas é uma escultura que fala muito. Como é que essa escultura consegue falar tanto? Isso ele também vai explicar ao longo do canto. Eu vou passar para o exemplo de Davi, mas antes eu queria mostrar para vocês um pouco umas ideias que Dante já tinha da Anunciação, porque eu acho que ajuda a gente a compreender um pouco a profundidade da poesia dantesca, também conhecendo melhor o seu tempo. Então, permitam-me mostrar aqui para vocês, só um instante. Então, sobre a Anunciação, na época de Dante, a gente tem essa representação aqui de Giotto, da Boldone, né, que é também um toscano, né? E essa é uma representação que está na Capela degli Scrovegni,
a Pádua. Então, quem tiver chance de visitar o Vêneto, de ir a Veneza, não perca a oportunidade de passar um pouco em Pádua, nem que seja só para ver a Capela degli Scrovegni. Apesar da cidade ter muitos outros pontos turísticos, né, mérita. Vale a pena conhecer a pequena Capela degli Scrovegni, onde tem essa representação da Anunciação do Anjo a Maria. Veja que existe aqui uma justaposição nessa imagem, mas eles estão bem afastados. Vamos olhar com um pouco mais de atenção, que isso é um afresco, né? A pintura na parede interna da capela. Que está, desculpem, o anjo que a gente acabou de ver, né? O anjo Gabriel, nesse ambiente, que é o mesmo ambiente em que está Maria e não é. Né? Eles estão no mesmo lugar e ao mesmo tempo não estão. E Maria aqui, veja, num gesto de humildade, ajoelhada, não é? Recebendo a graça, não é? De poder conceber o Salvador. E é uma graça ver esse fecho de luz que vem como se fosse irradiando pela janela, também leva em direção a Deus, não é? Lá em cima. Okay? Então tem toda essa comunicação e toda a imagem nesse afresco. Aqui você tem acesso, né, à nave central da capela. A capela ela é riquíssima, num azul muito bonito. E tem algo que é muito grandioso da Baixa Idade Média, que é essa expressão de que os indivíduos ganham não só naturalidade, mas eles ganham também individualidade. Cada ser humano, cada alma aqui, reage de uma forma diferente ao contato com o Altíssimo. Né? Então isso é muito interessante, humaniza muito as figuras, né? Aqui no Baixo Medievo. E esse é um exemplo que a gente tem em pintura, mas se vocês lembrarem, eu estava falando da escultura. Né? Ainda em escultura, nós temos aqui um grande escultor, né, Giovanni Pisano, como o próprio sobrenome já diz, da cidade de Pisa. Né? Ele era filho de um outro grande escultor, Nicola Pisano, e tanto o pai quanto o Giovanni fizeram uma série de púlpitos na Toscana. Então, quando você estiver na Toscana, não perca a oportunidade em Pistoia, Pisa, Lucca, Siena, procurar os púlpiti de Giovanni Pisano, oppure, ou de Nicola Pisano. Né? Esse mesmo aqui, esse detalhe, é de um púlpito que fica na Chiesa de Sant'Andrea, em Pisa. Na verdade, não é Pisa, scusate, me desculpe, é Pistoia. Né? E aqui eu tenho um detalhe, veja, em escultura do anjo, né, com suavidade, anunciando isso que a gente viu nas palavras de Dante. E veja que a reação de Maria, novamente, é aquele grande humildade. Veja que não é uma pessoa que se ensoberbece porque vai gerar o Salvador do mundo. Né? É uma pessoa que, digamos assim, se entrega a esse trabalho, sabendo da grandeza que o trabalho é, mas não toma para si nenhuma glória em função disso. E aqui tem a pomba, no caso, né, do Espírito Santo, chegando para Maria, trazendo o Salvador. Isso aqui é um pequeno espaço, né, recôndito, de um púlpito de Giovanni Pisano, que eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe na próxima imagem. Então, essa aqui é a parte onde está, né, Maria com o anjo, no momento da anunciação, mas a gente tem outros momentos aqui, a lavar o banho de Cristo, né? Aquela passagem lá com os animais, né? No nascimento de Jesus. Então são vários episódios associados, né? Ao nascimento, à chegada do Salvador. E esse é só digamos assim, uma face do púlpito. O púlpito tem 6 faces como essa, 5 são esculpidas, a outra é de acesso propriamente ao púlpito para que o padre pudesse, nesse lugar, fazer a homilia. Então, eu convido a todos que tenham a oportunidade, deem uma chance para conhecer a escultura, né, a qualidade, mais uma vez a individualidade, mais uma vez uma série de emoções representadas no mesmo quadrante. Né? Mas isso aqui ainda não se compara ao que poeticamente Dante está escrevendo na Divina Comédia. Não porque eu deva comparar uma escultura com uma poesia, mas é porque em literatura Dante vai configurar a essa mesma situação um outro viés. Tá? Então, vamos aqui agora a um outro exemplo, por favor. Um exemplo novamente de humildade, assim como o de Maria, mas um exemplo de Davi. Vamos falar agora do exemplo de Davi quando vem à frente, trazendo consigo a arca da aliança. Então o canto avança um pouco e mais à frente, né, Dante fala: era intagliato lì nel marmo stesso lo carro, i buoi, traendo l'arca santa, perché si teme officio non commesso. Então, era intagliato
estava entalhado ali, no próprio mármore, o carro, os bois, né, que a Arca da Aliança vinha no carro de boi, os bois puxando, traindo l'Arca Santa, porque se teme ofício não começo, porque as pessoas não deveriam trazer a arca carregando, porque quando a arca vem no carro de boi, tem um momento que a arca tá para tombar, porque o carro meio que balança. Então, um hebreu vai segurar a arca para ela não cair, e no momento que ele toca na arca, ele é pulverizado, porque ele não era digno, não era destinado a ele poder tocar na arca. Então, se teme ofício não começo. Então, Dante está querendo descrever aqui esse momento da chegada da arca, né? Diante da arca, né? Dinanzi parea gente, e tutta quanta, partita in 7 cori, a 2 miei sensi, faceva dir l'un no, l'altro sì, canta, similmente al fumo dell'incensi, che v'era immaginato, gli occhi e il naso, e al sì e al no, discordi fensi. Veja que interessante, que essa discordância dos sentidos diante da imagem, né? Dinanzi parea gente, né? À frente da arca, muitas pessoas, muita gente. E tutta quanta, e todas elas, partita em 7 cori, né? Divididas em 7 grupos. A due miei sensi. Quais os dois sentidos de Dante? A visão, que estava se deparando com a imagem, e a audição. A due miei sensi facevan dir l'un no. Quem é que dizia não para Dante? Qual é o sentido que estava dizendo não para Dante? A audição. A audição está dizendo, Dante, ninguém está cantando aqui não. Isso é só uma escultura. Malaltro, a visão, si, canta. E veja que esse canta no final do verso dá a profundidade do efeito que aquela imagem está causando em Dante. É uma imagem de um efeito tão profundo, não é, que a visão meio que ela ganha um grau excelso que ela suplanta os outros sentidos. Não importa que o ouvido diga que não há som. Não importa que o olfato não perceba nenhum cheiro. A visão dará conta de tudo. Né? Então, esse combate entre os sentidos é muito interessante no canto. Né? Essa discordância interna que provoca em Dante, que quando está com olhos abertos, vê, escuta e sente. Se fecha os olhos, não há nada mais. Similmente al fumo dell'incenso, similmente ao fumo do incenso, o cheiro do incenso, que vera imaginato, que era esculpido, que era transformado em imagem, assim como Maria, a gente falou um pouco antes, né? Essa adjetivação do verbo, imaginato. Gli occhi, os olhos, e o naso, o nariz, ligado ao incenso. Gli occhi, e il naso, os olhos e o nariz. E al si, quem dizia sim? Novamente os olhos. E al no, quem diria não? O nariz, o olfato. Discorde, fence. Se fizeram discordantes, né? O olfato e a visão. Li precedeva al benedetto vaso, trescando alzato, l'umile salmista, e più e men che re era em quel caso. Veja, ali, antes, né, na frente, né, al benedetto vaso, trescando alzato, dançando, saltitante, né, l'umile salmista. Quem é o humilde salmista? Davi, o rei Davi, o famoso salmista. Famoso, mas humilde. E più, e men, e mais, e menos, que rei era em quel caso. Como é que uma pessoa, ao mesmo tempo, pode ser mais e menos que um rei? Davi era menos que um rei, porque Davi naquele momento já era rei, mas ele se desfez de suas vestes monárquicas para ir à frente da arca. Né? Ele tira as roupas majestosas. Então ele era menos que um rei naquele momento. Mas ele era mais que um rei, porque ele estava travestido de tamanha beleza pelo seu gesto de humildade, pela sua entrega àquele momento, pela sua satisfação de estar trazendo a arca da aliança com a tábua dos 10 mandamentos. Entende a força da imagem? Então, como diria Becresto, né? Quem quer ser maior, seja o menor. Então, esse canto, o canto 10º, ele vai trazer vários exemplos, no caso, principalmente 3, a gente viu 2, de humildade, um do Novo Testamento
um do Velho Testamento e um da cultura clássica. Dante está sempre juntando na Divina Comédia essa coisa da Bíblia com o mundo clássico. E no mundo clássico é o exemplo de Trajano, que não vai dar tempo a gente comentar aqui, mas é muito interessante. Né? Então, com esse momento, Davi era menos e mais que um rei. Di contra, è figliata ad una vista d'un gran palazzo, Nicole ammirava, siccome è donna, dispettosa e trista. E de encontro, um pouco já no final da representação entalhada na parede, né? Effigiata, como se fosse uma efígie, dá uma vista de um grande palácio, né? No seu palácio. Micol, a esposa de Davi, Micol, admirava, olhava, né? Se como é dona, assim como a mulher despetosa, com despeito, com desavença e triste, porque ela não conseguia perceber que Davi, naquele momento, era più e men que re. E o canto segue, né, com a experiência de Trajano, que não vamos comentar aqui, e no final, Dante termina com essa construção magistral, sobre essas esculturas que falam tanto, falam superiormente, de maneira que impede até o não do ouvido, impede o não do tato, a visão, que é uma coisa muito forte na Divina Comédia, só vai ganhar força daí do purgatório, e no paraíso vai ganhar uma outra projeção, né? Essa coisa da visão, Dante encerra o canto com esse terceto. Colui che mai non vide cosa nova, produce esto visibile parlare, novello a noi, perché qui non si trova. Então, aquele, colui che mai non vide cosa nova, aquele que jamais viu coisa nova. Quem é aquele que nunca viu algo novo? Quem é esse que nunca teve nenhuma novidade diante de si? Deus. Porque Deus criou tudo e para Deus nada pode ser novo, porque tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então para Deus não existe novidade, para Deus não há surpresa. E foi Deus que entalhou aquelas imagens na parede. Por isso a visão supera tanto a audição, entende? Por isso a visão supera tanto o olfato, porque foi algo esculpido por Deus. E quando Deus quer tomar para si um dos nossos sentidos, ele faz ele se exaltar muito mais. Então foi Deus que produz esto visibile parlare. Dio ha fatto questo visibile parlare. Guarda, fa attenzione. Visibile parlare. Como é que uma fala é visível? Só numa escultura. E que escultura pode, em vez de mostrar uma palavra, dar a impressão de um momento, dar a impressão de todo um texto, dar a impressão de toda uma cena, com muita gente em movimento, mesmo sendo estática? Só Deus é capaz de produzir questo visibile parlare. Novello a noi, novo para nós, para ele, Dante, e para Vigílio, perché qui, aqui no mundo dos homens, não se trova. No mundo dos homens tu troverai Giotto, tu troverai Giovanni Pisano. Você encontra a pintura de Giotto, você encontra a escultura de Giovanni Pisani, que são excelentes, mas não se compara a questo visibile parlare. Né? Então eu acho que é um momento realmente fulcral do purgatório, essa ideia de combater a soberba dando exemplos de humildade. Queria agradecer a oportunidade, né, dizer que foi uma grande satisfação conversar com vocês um pouco aqui sobre a Divina Comédia e que nós temos um pouco conversado para que esse evento se repita, que de repente daqui a um mês a gente consiga conversar um pouco sobre um outro canto, né, e fazer talvez de uma forma periódica de acordo com o interesse de vocês e da Dante Alighieri. Grazie a tutti, espero que tenha sido um momento satisfatório. Ci vediamo. A presto.